Meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca Thiago, sou angolana, moro em Campinas. Então, como você viu o título do vídeo, de aproximadamente uns 12 anos, quando eu tinha uns 12, 13 anos, nessa época, a Angola estava vivendo uma guerra civil. E aí o que acontece? A gente tava... morava eu, os meus pais, os meus irmãos, mais de 4 irmãos, são 5 irmãos. Morávamos numa cidade do Ambo. Uma dessas cidades foram muito atingida pela guerra. Foi muito atingida pela guerra. Então, eu vivenciei muito a guerra assim, nesse momento, nessa fase aí, sabe? Na minha... Desde os meus 10 anos até os meus... Desde os meus 6 anos até os meus aproximadamente 12 anos, eu vivenciei a guerra com os meus pais. E aí o que aconteceu nesse livramento que a gente teve com a minha família, né? Toda a família. Tá acontecendo assim. O opositor, no caso, que o cara que eram dois grupos, né? Era o partido do MPLA e o da UNITA, que estavam em atrito, né? Que estavam movimentando essa guerra. E aí o que acontecia? Eles atacavam geralmente mais nas madrugadas, sabe? E a gente tava dormindo nesse belo dia e a gente só escutou assim tiros, assim, sabe? Muitos tiros. E sempre que a gente escuta tiros, as pessoas já começam a se movimentar, preparando as coisas, sabe? Arrumando não dá tempo de arrumar. Você cata o que tiver na frente e sai correndo. Então uma guerra é uma situação muito complicada mesmo, que é uma situação que ninguém merece passar por ela, né? E aí, nesse belo dia, a gente acordou mais uma vez com alguns tiros. Acontecia já várias vezes. E a gente fugia assim, sabe? É que falam no sítio, mas em Angola a gente fala que a gente fugia na mata. E aí a gente fugia assim. Fugia onde der, sabe? Você vai correndo, vai na intuição, correndo, onde der para se esconder, né? E a gente saiu correndo. E muitas pessoas perderam seus filhos nessas guerras, sabe? Eu, minha mãe, meus irmãos, correndo, todos eles. Na época a gente era 4 irmãos, correndo. E a gente chegou perto de um rio, né? A gente chegou perto do rio. Por que eu percebi que era um rio depois que a gente passou? Que a gente corre, né? E a gente só se espantou, já tava na água, não tinha nem luz, era assim, escuridão total. Quem sabe, Angola tá ainda numa fase de desenvolvimento. Nessa época lá não tinha, naquela região não tinha luz, não tinha postes assim para iluminar, tipo, as ruas à noite. Então era no total escuro mesmo, era aproximadamente umas 2 a 3 horas da manhã. Saímos correndo e passamos uma espécie de um lago, um riacho assim, sabe? A gente passou correndo no rio, né, com os sapatos molhados, e fomos no outro lado do rio. Quando a gente chegou no outro lado do rio, que não é um rio longo, é um riacho. Por que eu tô falando isso? Eu não vi no olho que era um rio, eu senti porque a gente passou pela água, né? Mas pela distância que a gente passou, não foi muita distância não. Foi assim bem enquanto a gente passou correndo, tanto que não era longo, era mais ou menos assim. A água chegava mais ou menos no joelho. Nisso que a gente passou, chegamos no outro lado do rio, que eu tô respirando no fundo como se estivesse lá. Nesse momento, a gente parou um pouquinho para olhar para trás, né? E também para descansar um pouquinho. Nisso que a gente parou, a gente escutou uma explosão assim, mas assim estrondosa, muito grande, sabe? Bem no local antes do riacho onde a gente tinha passado, a minha mãe e os meus pais tinham passado com todos os nossos irmãos e eu, né?
E a gente olhou assim, a gente percebeu que aquilo foi um livramento, porque a gente percebeu que a gente tinha pisado na mina, né? E graças a Deus, a mina só explodiu depois que a gente ultrapassou o rio. Olha como Deus é fantástico, né? Para quem sabe, mina é uma espécie de explosivo que quando você pisa em cima, não sei se você já assistiu alguns filmes, inclusive, né? Que quando a pessoa pisa em cima da mina, quando você levanta o pé, aquilo já explode. Tanto que quando a pessoa pisa em cima da mina, se você for ver nos filmes, a pessoa tem que ficar parada e esperar alguém vir desmontar o explosivo. Graças a Deus, a gente pisou na mina, não sei quem dos pisou, e aquele explosivo, aquela mina só explodiu depois que a gente passou o rio. Porque eu tenho certeza que pelo estrondo que deu, até hoje eu lembro aquele barulho, aquele estrondo que deu, se a gente tivesse mais perto, aquilo ia nos afetar, mesmo até uma certa distância que a gente tava, porque aquilo explodiu, espalhou muita coisa. E a gente passou por esse livramento nesse dia. Chegamos numa pequena mata, né? Depois do rio tinha mais uma matinha. E a gente entrou lá, mas você não sabia se lá tinha cobra, se tinha o que, você só entrava, sabe? Porque você só queria fugir. E aí entramos numa mata cheia de... Aqui chamam de mosquito também no Brasil. Pernilongo. Em Angola a gente chama de mosquito. Um monte de pernilongo. Até hoje eu lembro o barulho assim. Sabe o pernilongo quase entrando no ouvido? E aí a gente ficou lá fechando o vento e você não podia fazer barulho, sabe? Porque eles estavam procurando pessoas para levar, sabe? Eles levavam pessoas, algumas eles matavam, outras eles levavam, principalmente jovens, eles levavam para participar na guerra também, né? E aí você nunca mais via, eles nunca mais voltavam. E a gente ficou lá naquele sítio, naquele mato, como a gente chama agora. Ficou lá, e a gente ficava lá. Aí que amanheceu, a gente viu nosso estrago que tinha feito aquele explosivo, aquela mina, aonde a gente tinha passado, porque aí já tinha amanhecido, né? Porque a gente ficou lá até amanhecer. Eles só atacavam à noite, geralmente, só atacavam à noite. À noite as pessoas eram mais alvo fácil e eles chegavam nas casas. Eles levavam tudo, tanto que o governo ajudava um pouco com um negócio que a gente chamava de PAM. Eles davam uma espécie de cesta básica, mas não é bem assim, tá? Tinha alguns milhos, algum milho, davam algum tipo de leite e alguma soja, né? E as pessoas viviam disso. Então era uma época assim terrível, assim, sabe? De muita escassez. E eles levavam, assim, eles entravam nas casas das pessoas, levavam tudo, limpavam. Algumas pessoas não aproveitavam não roubar, nem, porque as pessoas saíam correndo, nem fechavam as portas. Algumas esqueciam as crianças, levavam coisas, ou, sabe, objetos. Aí quando se espantavam, às vezes só levou o cobertor pensando que levou junto à criança. Era horrível. E aí ficamos naquela mata, naquele nada à noite, e amanheceu. Nisso que amanheceu, a gente começou a ver onde a gente estava. Vimos que tinha um riachozinho, né? Vimos onde tinha explodido a mano, e a terra assim voou. Foi um livramento mesmo. Lembrei, esqueci desse detalhe. Quando a gente parou, aí meus pais fizeram uma oração agradecendo pelo livramento, né? Pelo livramento que a gente tinha tido. São vários livramentos que a gente teve, mas eu vou resumir porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então a gente agradeceu e a gente, quando foram aproximadamente umas 6 horas, a gente se recolheu. Aí você vai vendo as pessoas voltando, né, para suas casas. Mas na maior parte das vezes, isso foi na década de 98, 99. Isso, foi mais ou menos nessa época que acontecia isso. Aí
a gente voltou, né, para casa com os meus irmãos, né, com aquela consciência de saber que mais uma vez Deus tinha nos livrado daquela situação. Para você ter uma ideia, teve uma situação que, por exemplo, a gente só se espantou e a gente tinha dormido no cemitério, a gente não percebeu. A gente corria à noite, daí eles vinham sempre, disparavam a distância, né? Algum lugar, às vezes atacava uma outra zona, assim por bairros, né, por exemplo. E aí atacava uma comunidade, você ouvia tiro e você já corria, né? E aí, nesse belo dia, por exemplo, eles chegaram também à madrugada, a gente saiu correndo, eu, os meus irmãos, meus pais, correndo e fomos assim, direito na mata, né, ou no sítio. E aí a gente entrou assim, eu lembro da gente deitar assim entre as campas. Primeiro a gente pensou que era aquela, eu não sei se aqui cultivam assim batata doce. Lá em Angola a gente cultiva assim, sobe os muros e aí as folhas vão se expandindo assim entre os muros, sabe? E ficasse aqueles muros, aí vai passando algumas valas no meio das plantações para facilitar a regagem, sabe? Colocar água e tudo. Então, a gente pensou que estava entre uma plantação, e quando a gente plantou não era plantação, era cemitério. E foi uma época assim muito conturbada, ninguém conseguia construir nada, ninguém conseguia estabelecer assim, tanto que eu lembro que eu, a minha mãe e os meus irmãos trabalhávamos assim, tirando terra, né? E nos pagavam tipo no final algum milho, milho mesmo, milho, aquele que a gente ferve na panela de pressão, ou algum quilo de milho para fazer fubá, ou algum quilo de fubá, que a gente chama de fuba lá. E a gente se virava com isso. Inclusive, a gente já chegou em momentos de tanta escassez que a gente já comeu rato mesmo. A gente temperava com sal, infelizmente. E aí foi uma situação assim complexa, mas o que eu lembro é dessa fidelidade assim, de Deus, sabe? Desses livramentos que a gente teve, né? Graças a Deus, ninguém perdeu nenhuma perna, ninguém se feriu entre nós, né, nossa família. Mas infelizmente teve muitos familiares, muitas pessoas, muitos vizinhos que acabaram infelizmente partir, né? Infelizmente teve que sair de lá, mas a gente não tinha como sair de lá a princípio porque eles cercavam as cidades, né? É tipo o que está acontecendo na Rússia. Dificilmente as pessoas conseguem sair de lá, né? Porque eles cercam as cidades, né? E dificilmente as pessoas... Pode até ser que você consiga sair, mas às vezes não tem nem transporte. Como você vai sair de lá? Então tá tudo cercado. E aí como é que a gente saiu dessa cidade? Havia patrulhamento, né? E havia alguns militares que faziam patrulhamento. Havia alguns caminhões que saíam. As pessoas viajavam nos caminhões, não tinha... Lá naquela época não circulava, se circulava eu não sei, tá? Pra não falar. Aí o que acontecia? Acho que uma vez ou duas vezes no ano havia algum tipo de patrulhamento que saía alguns caminhões, você tinha que colocar o nome na lista para você conseguir vaga, né? O governo fazia isso. E o governo mesmo disponibilizava policiais militares, a gente chama de tropa lá. Para quê? Para cercar os caminhões e alguns subirem em cima com armas e tudo, sabe? Para tentar conter o inimigo, alguma invasão, né, do inimigo. Então nessa época os meus pais conseguiram uma vaga pra gente sair, né, dessa cidade que o nome eu amo, para ir para Benguela, uma outra cidade. Aí o que aconteceu? Eu lembro bem, os mais adultos tinham que andar a pé e as crianças subiam no caminhão, e era uma distância assim longa. Para quem conhece bem o Brasil, é tipo do Ambo até Benguela, 6 ou 7 horas de viagem, é longe. Aí de transporte eu falo de ônibus ou de caminhão. A gente conseguiu um patrulhamento
É porque não tava dando mais para ficar lá, não tinha comida. A gente já chegou a comer rato, já chegou a comer gafanhoto, né? Já chegou a comer apanhar açúcar misturado com areia no chão. Não tinha mais como sobreviver lá, sabe? Não tinha mais. E aí também sair de lá era muito difícil. E também o risco era muito grande, porque eles. O inimigo atirava os explosivos nos caminhões. Já aconteceu de várias vezes as pessoas tentarem sair e foram, infelizmente, ceifadas, né? Ceifadas, eu falo que ia tirar um explosivo e aquilo assim, explodia tudo e ninguém sobrevivia. Então aquilo era assim, você sobe no caminhão e você tinha que orar muito. Não que Deus não nos ouve, né? Mas naquela época a gente tinha aquela consciência de que você tinha que orar muito sem cessar para ver se o Senhor te livrasse. E a gente viajou o caminhão inteiro. Antes de subir a gente orou, depois orou. Quase a viagem inteira orando, né? E aí os policiais, quando chegávamos nas pontes que aqui chamam de viaduto, é viaduto, né? Nas pontes assim, sabe? De rio mesmo, né? Aí a gente descia e tinha também locais específicos que a gente já sabia que o perigo era maior, né? Onde já aconteceram outras situações que as pessoas não sobreviveram, né? Explodiam os caminhões. Então nesses locais que eles já sabiam que o perigo era maior, a gente descia, saia do caminhão, o caminhão passava sozinho, só com o motorista e os tropas assim em volta com as armas, né? E a gente seguia assim, sabe? E assim foi. E a gente passou assim andando, né? Com os policiais e tudo assim, em volta do caminhão, né? E tudo mais. E graças a Deus a gente saiu dessa cidade do Ambo. Fomos para Benguela, na casa do irmão do meu pai, ficamos lá um tempinho, né? E lá a guerra não estava tão forte, não tinha guerra nessa época, porque a guerra acontecia em algumas partes, sabe? Tipo, no Ambo, no Bié, em outras cidades. Tinha cidades que, por exemplo, estavam totalmente tranquilas, como, por exemplo, Benguela, Lubango, que foram uma das cidades onde a gente foi. E aí a gente conseguiu sair lá nessa época. A gente começou a reconstruir a vida com os meus pais. Começaram a reconstruir a vida, não em Benguela. Ficamos em Benguela um pouquinho e fomos para Lubango, isso já em 2000, tá? Chegamos no Lubango, começamos a construir a vida, né? Meu pai conseguiu emprego, minha mãe conseguiu também um emprego de empregada doméstica. E aí foi, sabe? Mas foi uma época que até hoje eu me lembro, foi horrível, mas também foi uma época que a gente viu assim, como é que eu posso dizer? É que é complicado falar isso, porque tem muitas pessoas que foram ceifadas, não dá pra falar que Deus não estava lá, Deus estava lá o tempo inteiro com todas as pessoas, mas eu só estou destacando que a gente viu muito a fidelidade de Deus sobre nossas vidas. Como Deus cuida em todas as situações, né? De diversas maneiras, como Deus nos livra de várias coisas que a gente não sabe. Você imaginou, a gente pisou na mina e a gente não sabe, a gente só descobriu depois que explodiu lá, já está no outro lado. Então eu falei, quer saber, eu vou compartilhar um pouquinho isso com o pessoal, me deu vontade de compartilhar. De vez em quando eu vou trazer assim umas histórias aqui malucas, né? Outras esquisitas, mas tudo faz parte da minha vida, então eu acho que é bom também compartilhar. Eu gosto de compartilhar, gosto de conversar. Então é isso. Resumindo, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, de tanta coisa que Deus já me livrou até estar aqui, né? Até chegar aqui, até falar com você aqui nesse momento. Outro dia eu vou trazer mais um relato muito forte também de um livramento profundo que Deus já fez na minha vida, sabe? Talvez isso pode te ajudar também, né? Talvez você possa estar havendo um momento desafiador, não sei, ou um momento bom, talvez, não sei, nunca sabe, né? Isso é para você lembrar que a fidelidade de Deus está sempre aqui com a gente, Deus está sempre aqui conosco, dentro de nós.
Deus não está lá, está aqui dentro, né? Está conosco em todo passo que a gente tem, onde a gente pisa, toca. Deus está conosco sempre, sempre, sempre. Eu acho que o resumo desse relato é isso, sabe? Essa fidelidade de Deus, esse livramento que Deus nos deu nesse momento, e não só em vários outros momentos que também Deus tem dado vários livramentos. Isso pode te trazer esperança e certeza de que em outros momentos Ele estará com você também, tá bom, meu amor? É isso, se inscreva no canal, deixa um joinha. Até o próximo vídeo, seja bem-vindo, você que chegou aqui há pouco, você não conhece muito sobre mim. Aqui nesse canal você vai assistir de tudo, culinária maluca, culinária boa, vai assistir sobre a minha rotina, às vezes você vai assistir de alguns bate-papos, você vai assistir sobre muita coisa, tá bom? Então é isso, meus amores, nunca se esqueçam que eu amo vocês, se cuidem, até o próximo vídeo. Beijo!